Boa noite! Muito boa noite para essa live maravilhosa, hoje com a querida Fernanda Federman. Nossa, é uma live muito incrível e que, assim, vai trazer muitas informações importantes para vocês, não só de aspectos astrológicos, mas também sobre as nossas emoções e principalmente a espiritualidade. Isso mesmo que vocês ouviram. O que tem a ver a astrologia, né, com a espiritualidade? Mais do que vocês imaginam. Então, assim, sejam todos muito bem-vindos nessa live, né? E eu gosto de trazer assuntos, assim, bem impactantes, né? Pra gente quebrar o nosso preconceito, né? Porque muitas vezes a gente julga um assunto sem sequer conhecê-lo, né? Sem sequer saber ouvir o que o outro tem a nos dizer. E aqui nessa live eu vou falar muito sobre a importância de Deus nas nossas vidas. Exatamente o que vocês ouviram. Renata, mas o que tem a ver com astrologia? Muitas coisas, né? Porque a gente tem escutado tanto aí, né? Essas previsões assim, um tanto quanto macabras. E quando a gente não é fortalecido espiritualmente, a gente acaba tomando aquilo ali como uma verdade. E isso é vibração. E aí eu pergunto, onde está o Deus que você tanto confia? Né? Então, Fernanda já chegou aqui e aí eu vou convidá-la para entrar aqui. Entrar aí na nossa live para que a gente possa fazer um bate-papo extremamente construtivo falando da presença divina e como. Tá me ouvindo? Oi, querida, boa noite. Boa Tá me noite. ouvindo bem? Tudo. Parece que tá dando um eco aí. Ai, meu Deus, o que será? Vocês estão ouvindo o eco ou é só eu, gente? Vai falando aí, Fê. Falem aí. Não, eu tô falando normal. Vamos lá. Se tiver eco, o pessoal fala aí. Eu tô sem fone, sem nada, com tudo fechado. Então tá que nem eu. Mas então vamos tocar. Se tiver dando eco, aí o pessoal avisa. Então vamos lá. Fê, eu estava aqui já falando, eu também estou sentindo esse retorno, mas vamos, eu estou percebendo, mas vamos embora. Tá Ainda tá? atrapalhando? Ainda tá? Tá no seu, mas vamos tocar aqui. Se por um acaso estiver dando retorno, você entra de Tá novo. bom, eu Tá saí. normal agora, gente? Para vocês aí? Mas Gente, esse Mercúrio retrógrado, alguma coisa daria, né? Não, tô só com o aparelho ligado. então, mas vamos lá, né? Vamos tocar então a nossa live. O pessoal está dizendo que já está normal e que melhorou. Então, Fê, eu quero que você se apresente, né? E comece aí a falar das questões aí, das tendências, né? Astrológicas e que eu possa também trazer o conceito da espiritualidade dentro dessas tendências, né? Que vai ser muito importante, diga-se de passagem. Então, a palavra é sua, se apresente, seja muito bem-vinda nesse bate-papo extremamente construtivo. Amada, obrigada. Boa noite. É sempre um prazer estar com você, de qualquer forma, seja compartilhando, seja ensinando, seja aprendendo. E vamos só contextualizar as pessoas um pouco. Gente, para quem não me conhece, eu sou astróloga há quase 20 anos. Na verdade, eu acho que eu nasci astróloga, e há quase 20 anos eu trabalho com astrologia, porque a astrologia, desde que eu existo, desde que eu me entendo por gente, eu já estudava, mesmo que escondido. Só que o que acontece? A astrologia, ela me dava um pouco de gatilho. Por quê? Porque eu tinha acesso àquelas informações
que na verdade eu sempre falo que o astrólogo ele é um tradutor, um decodificador da linguagem simbólica que é a astrologia. E eu sempre que eu estudava, né, o céu do ano, o céu do mês, o céu da semana, eu sempre tinha ansiedade. Eu sou daquelas mais desesperadas, a Renata sabe, medrosa. Eu era muito medrosa. Então, eu cheguei num dilema na minha vida que saber ter informação, ter contato com aquelas informações, estavam me gerando muita ansiedade. Até que eu e a Rê, a gente se juntou. A Renata faz mapa comigo há muitos anos. E ela era daquelas que eu podia falar a coisa mais tenebrosa que ela continuava dando as gargalhadas dela. E eu reparo muito nos atendimentos. Tem gente que fica muito passiva, tem gente que fica muito tranquila, tem gente que sai desesperada. E aí eu e a Rê, a gente faz algum tempo, né? Eu mando áudios semanais para ela. E ela me ensinou muito na prática o que fazer com aquelas informações. Porque, gente, simplesmente saber por saber não adianta nada. Não vale a pena. É só saber se aquilo não servir para te orientar, para te preparar psiquicamente e espiritualmente para o que está acontecendo. E eu falo o que está acontecendo porque eu não gosto desse nome previsão, porque previsão fica parecendo uma coisa muito distante, uma coisa que ainda, sabe, uma coisa do acaso. E eu prefiro o nome tendências. Muito mais do que o que vai acontecer, eu falo que é o que já está acontecendo. Tanto que quando eu estava estudando as previsões do ano de 2025, conversando com a Renata, várias coisas que eu falei, ela já está sentindo. Quem é mais sensível já está sentindo essas tendências. Quem estuda outras linguagens, numerologia, tarô, outras, tem acesso a outras fontes de informação, já está sentindo isso. Então, eu aprendi muito com a Renata aquela coisa, então, o que eu faço com isso? Porque tá, vai ser um ano desafiador, com muitas mudanças e muitas transformações, e que a gente vai ser demandado espiritualmente. O que eu faço com isso? Tanto que aí, desde que a gente começou, né, eu te passar os áudios semanais, eu comecei a fazer terapia, participar das suas imersões, dos grupos, dos clubes. Por quê? Para como que eu posso aproveitar esse campo, porque quando a gente fala de trânsitos planetários, o que são os trânsitos, para quem não entende? São os planetas andando, se movimentando, é aquela dança cósmica que acontece, que vai sensibilizar o nosso mapa de alguma forma. E sempre é para algo melhor, sempre é para a nossa evolução, sempre é para o nosso crescimento, sempre é para o nosso aprendizado. Só que às vezes a gente não sabe o que fazer com aquela informação. E eu e a Renata, com a Renata eu aprendi, por exemplo, eu levo uma informação X. Então, com a natureza daquele evento. Tá? Como que a gente pode sintonizar com aquilo da melhor forma? Na frequência mais elevada, que a questão não é o que vai acontecer, é como a gente passa pelo que vai acontecer. Exatamente, Fê. E assim, é engraçado, né? Por exemplo, o Mercúrio retrógrado começou ontem, né? Exatamente quando eu entrei com São Miguel Arcanjo. Então todo mundo fala mal de Mercúrio retrógrado. Tudo é a culpa do coitado do Mercúrio retrógrado. As Tudo. pessoas fazem cagadas e a culpa é do Mercúrio retrógrado. Gente, todos os eventos que eu fiz em Mercúrio retrógrado foram excepcionais. Por quê? Porque é um movimento energético que faz com que você se conecte espiritualmente de uma forma muito mais limpa. Por quê? Porque você vai retroceder, você vai reanalisar, você vai voltar o seu olhar com mais humildade para saber onde você precisa melhorar. Então, é uma expansão não só espiritual, como de consciência. E aí, a falta de informação, né? E o efeito manada, as pessoas vão. Mercúrio retrógrado, Mercúrio retrógrado, Mercúrio... E não sabe nem o que está falando. Ao invés de usar a seu favor. A Fernanda já fez previsões para mim assim. Que ela mandava e eu falava, E eu, gente,
sento e falo, pai, se isso aqui eu tiver que passar, qual é a melhor maneira? Eu me sinto privilegiada em saber que, de alguma forma, o meu campo pode ser alterado. E como a Fernanda falou, tendência não significa que vai acontecer. Eu avisei que o mês de novembro seria um mês punk, de exaustão, de cansaço, de desânimo, de muitas pessoas entrando em profunda tristeza. Porque começa a olhar para trás e ver que a vida tá uma merda, que não fez o que deveria ter feito, que deixou passar as oportunidades. Eu não senti nada disso. Por quê? Porque a minha conexão com Deus está extremamente elevada. Eu não estou focando nisso. Eu estou focando nas coisas boas da minha vida. É aí que a gente precisa mudar a chave e que as pessoas têm dificuldades, né, Fê? Sim, e o contrário também. Às vezes, a gente está com tendências maravilhosas, com oportunidades de expansão, de crescimento, só que a gente não consegue ressoar com aquilo. E muitas vezes a gente também pode perder oportunidades. E isso que você está falando, para quem não sabe, né, o último Mercúrio do retrógrado do ano começou ontem. Ele está acontecendo no signo de Sagitário. Então é importante você olhar lá no seu mapa. Onde você tem 22 graus do signo de Sagitário, ele vai retrogradar até 6 graus. Por que eu estou falando isso? Porque, igual a Rê falou, o mês de novembro foi um mês muito difícil, muito desafiador. Eu ainda complemento que foi um mês que veio pós-outubro, que foi mês de eclipses. Então, vem aquele cansaço. Um Mercúrio retrógrado agora é uma bênção. Porque, para quem não sabe, gente, o planeta retrógrado é o planeta que ele anda mais devagar. Ele vai ficar, quando a proximidade dele com a Terra aumenta, é como se a velocidade diminuísse. Então, ele fica mais lento. Então, aquelas atribuições daquele planeta, elas ficam debilitadas, elas ficam mais introvertidas. Então, quando a gente fala de Mercúrio retrógrado, é muito além de desafio na comunicação, no trânsito, o que a gente fala, o que a gente entende. Neste caso, é uma oportunidade de rever conceitos, pensamentos, retomar ideias, ressignificar questões, dando um novo rumo, um novo caminho. Eu falo muito que, no caso, né, qual signo que isso está acontecendo? Em Sagitário. Sagitário é o signo que fala das nossas verdades, das nossas crenças, dos nossos paradigmas. Do que significa expansão e crescimento para a gente. Porque, e aí, olha só, é uma oportunidade antes de terminar o ano, porque vai chegando dezembro, vai dando aquele inconsciente coletivo, tá acabando, não dá tempo. É a época que eu mais trabalho. A partir assim, de segundo semestre, para mim é uma benção. Para você deve ser também, né? As pessoas completamente perdidas, desorientadas. Então aproveitem até o dia 15 de dezembro para rever. Sabe, é um convite para a gente olhar para dentro, para termos uma conversa íntima com nós mesmos. E são conversas que vão nos levar a repensarmos as nossas verdades. O que é fé para mim? O que é expansão? O que é crescimento? É um tempo mais do que necessário. Eu falo assim, que o movimento dos planetas é Deus conversando com a gente. Exatamente. Então, é como se assim, tem muito mais a ver com a gente reavaliar e reconsiderar o que não faz sentido na minha vida. Porque eu sempre falo isso, os propósitos mudam. Não existe qual é o meu propósito. Qual é o meu propósito hoje? Dependendo do estímulo, de estresse, dos desafios que a vida me coloca, o meu propósito vai mudar. Às vezes você tem vários propósitos e diante de um desafio, o seu propósito é simplesmente passar da melhor forma possível pelaquele desafio. Olha como que já muda. Então, eu acho muito válido esse último Mercúrio retrógrado do ano, a gente pensar quais são as nossas verdades absolutas. O que para mim significa evolução? É encher a conta de dinheiro ou é você passar por um desafio e não perder a sua intimidade com Deus? Que é o que a gente aprende, quem tá com você aprende muito isso. Eu passei por poucas e boas nesses últimos 12 meses, poucas e boas mesmo, de lutos, de pessoas muito próximas, seres muito próximos
de mim passando por lutos muito difíceis. E o que fez total diferença não foi dinheiro. Amizade sempre é bom, mas o que fez total diferença é a conexão com Deus, é entender que aquilo faz parte de algo maior. Então não adianta a gente só querer enfrentar os desafios sem entender que a vida está querendo de mim nesse momento. E é para isso, né, Fê, que quando é uma coisa interessante, né, que quando a gente tem acesso, né, a essas tendências, o que está no seu mapa, né, que eu costumo falar que são as oscilações que estão ali no seu campo. Linguagens diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa. Ao invés de você focar, né, no que está ali e saber como você vai passar da melhor maneira, você fica já se colocando como derrotado. E, em contrapartida, quando você diz que tem oportunidades, a pessoa ela entra num estado de ansiedade tão grande que ela não faz os movimentos e as oportunidades passam. Então, a gente entender as informações sem perder a nossa conexão com o divino. Esse é o mais importante. Porque, como eu falei em uma live anterior, a maior tragédia que a gente pode ter na vida é a ausência de amor próprio de Deus. Você não precisa esperar 2025, 2026 chegar se você não cultiva amor próprio, se você não tem Deus, porque você já lascou a sua vida. Exatamente. E é o que faz diferença. E esse Mercúrio retrógrado, como ele está em Sagitário, ele vai testar a nossa fé. Porque Sagitário é um signo que fala de expansão, de crescimento, de confiar. Sabe aquela coisa que você pode estar no meio do desespero, mas você entende que tudo tem porquê e tem um aprendizado e que no final vai dar tudo certo? Isso é uma característica muito sagitariana, de acreditar que as coisas podem melhorar. Aquela frase, né, pro alto e avante. Mas as pessoas têm dificuldade de confiar no desconhecido, né? Mas eu vejo, hoje eu já tenho horas de voo de astrologia suficiente para dizer o seguinte: a forma como você passa pelos desafios é o que faz a diferença. Por exemplo, eu vejo quadratura, né? Quadratura é um aspecto muito desafiador e muito temido, porque é um aspecto que gera incômodo, que tira a gente da zona de conforto, é um aspecto que tem a ver com atrito, com tensão, com demanda, a gente é demandado. Mas é o aspecto que a gente pode mais crescer. É o aspecto que tem maior potencial de resiliência e de solução de problemas. E tem uma frase para quadratura que é assim: quando tudo dá errado, acontece algo tão maravilhoso que jamais teria acontecido se tudo tivesse dado certo. Mas você tem que estar sintonizada numa frequência alta para isso. E aí eu pergunto para as minhas clientes: o que de bom aconteceu só porque isso? Aí eu falo: aconteceu. O que não teria acontecido se essa dificuldade tivesse acontecido? E aí, como que você se conecta com aquela oportunidade de crescimento? Porque, gente, o meu professor ele falava uma coisa: planeta não faz nada com a gente. Marte não vai fazer nada, o Mercúrio não vai fazer. Ele simplesmente é um espelho do que está acontecendo internamente. Por isso que quanto mais autoconhecimento você tem, quanto mais você refina, mais você sintoniza com as coisas e mais, não é ilesa, mas mais você passa pelas dificuldades e aquilo que era para ser uma dificuldade se torna um momento de muito fortalecimento. Depois daquela dificuldade, você está melhor do que antes. Mas você sabe uma coisa que eu vejo bem interessante, né? Porque, assim, eu tenho públicos, né, que são espíritas, evangélicos, católicos, gente que não tem religião nenhuma, mas que acredita em Deus. Porque o meu trabalho, ele é altamente espiritual. Então, a pessoa, ela tem que acreditar numa força divina. E a falta de informação, ela é absurda. Por quê? Porque quando a pessoa não entende sobre astrologia, ela acha que é adivinhação, coisa do demônio,
que é o capeta, não é? Gente, eu escuto isso várias vezes. Mas E eu falo assim, como que a pessoa se coloca num estado tão pequeno de não saber ouvir, né? E a partir dali tirar as suas próprias conclusões. É importante falar sobre isso. sim, porque assim, vamos falar, é um conhecimento que está à margem, que a vida inteira existe há mais de 5.000 anos, existe desde antes de Cristo. É algo que resistiu ao tempo e a vários combates da humanidade, né? A astrologia, ela foi combatida desde que o mundo é mundo e por algum motivo está resistindo veementemente ao teste do tempo. Alguma coisa deve ter aí nesse saber. Eu, por exemplo, já fiz mapa de pastores, mais de um, porque eles sabem, ele fala, os planetas é uma criação divina. E são cálculos matemáticos. O astrólogo, ele não inventa. E o que é mais legal da astrologia é que quando você tem mapa, qualquer lugar que você levar, seu mapa vai ser o mesmo. Não vai variar conforme o astral do dia. Enfim, mas é aquela coisa, né, Rê? Sempre tem pessoas que vão... Tem gente que contesta Cristo. Tem gente que questiona Cristo. O que é questionar uma astrologia? Então, o homem que mudou o destino da humanidade. É verdade. Mas, Fê, me fala agora das principais tendências de forma resumida, porque não vai dar para falar aqui na live, mas das principais tendências de 2025, o que a gente pode esperar? Porque é um ano de muitas mudanças, é um ano que vai exigir muito movimento, é um ano de muitas perdas, mas também de ótimas oportunidades. Então, eu queria te ouvir sobre isso aí, sobre as tendências. Não, e é isso que a Renata está falando, nem é pela astrologia, é pelas outras fontes de conhecimento que ela tem acesso. E sempre bate, né, Rê? É impressionante quando a gente cruza os saberes, sempre bate. Primeiro, só para falar, gente, é impossível numa live falar tudo, todas as previsões. A gente vai fazer um evento, vai ter aí um evento que eu vou fazer explicando bem explicado minuciosamente as previsões de 2025 e o meu intuito hoje não é ficar falando astrologuês aqui. Porque aí eu tenho os meus alunos, aqui é eu trazer um pouco desse panorama geral, que é um ano atípico que a gente vai viver, e como que a gente pode, com a atitude mental positiva, aumentando a conexão com o divino, tudo isso que você ensina, a não reclamar, a não ficar no lugar de vítima, a não morrer de pena de si, achando que você é vítima do universo. Como que a gente pode passar por isso? E longe de mim ser mensageira do apocalipse. Eu tenho pavor, gente. Se tem uma coisa que eu tenho pavor, é daquelas previsões astrológicas assim, ano bombástico, se prepare. Gente, isso não existe. A frequência muda tudo. Mas por que o ano de 2025 é um ano atípico e é um ano marcante? Na minha opinião, é um ano que vai mudar e que vai apontar para uma nova era. O que vai acontecer? Algo que não acontece há muitos anos. Vários planetas muito importantes, que são os planetas sociais e geracionais. Na astrologia, a gente tem planetas pessoais, sociais e geracionais. Os pessoais são aqueles que modulam a nossa personalidade, que eles falam do indivíduo, aquilo é bem seu. Os sociais, que é Júpiter e Saturno, eles falam das estruturas, do coletivo, das questões institucionais, sociais e estruturais. E os planetas geracionais, tem uma professora minha que ela falava, é como se fossem a mão do destino. São aquelas coisas que vêm para abalar gerações. Que você não vai sentir isso no nível individual, você sente pelo coletivo que afeta o individual. Exemplo, pandemia. Na pandemia, foi uma conjunção que foi bem geracional e social, que a gente sentiu, afetou todo mundo, mas cada um foi afetado da sua forma. Uhum. Ali, muita fé foi testada. Então, o que vai acontecer, gente? Vários planetas vão sair, importantes e relativamente lentos, vão sair de um signo e entrar no outro. Isso sinaliza o início de uma nova era de transformação
profunda e coletiva. Isso não tem o que discutir. Então, é como se a gente, nos anos de 2025 e 2026, sentisse como términos, muito dessa transição através de términos, reestruturações e novos começos. Então, não dá para. Primeira coisa que eu falo, não dá para a gente olhar 2025 separado de 2026, tá? 2025 e 2026 são anos que precisam ser entendidos juntos. Por quê? Porque muita coisa vai começar esse ano e vai se consolidar e fortalecer no próximo ano. É como se esse ano fosse uma preparação, vou falar uma palavra bem, para a grande mutação que vai acontecer em 2026. E quando a gente fala assim, a gente precisa, a gente vai entrar em contato com essas energias. Eu falo como se fosse a gente tivesse um trailer e no outro ano as coisas vão aparecer. E são acontecimentos que vão mexer na ordem estabelecida. Por vários motivos. Então, vamos lá. Vão ser várias transformações. Primeira coisa, que é mais importante a gente falar. Tem uma linha da astrologia, que é a linha da astrologia esotérica, tá? Que ela veio mais da ordem caldaica, que fala muito do regente do ano. Eu, até um tempo atrás, eu aprendi, na escola que eu aprendi, ela é muito cartesiana, ela é muito... Eles não gostam de regente do ano, eles não gostam dessa linha. Só que, como eu tenho um gêmeos muito forte no mapa, eu sempre considero, eu gosto de ouvir, de ler, de observar. E ver e ter contato com outros saberes, como numerologia, cabala, outras informações, e sempre bate com esse regente do ano. Então, se não tiver regente do ano, tem um inconsciente coletivo, sim, que vai interferir. Então, esse princípio da regência do ano, o ano de 2025 vai ser regido pelo planeta Júpiter. O planeta Júpiter vai ter um papel muito importante nesse ano. Lembrando que, apesar dele ser um planeta benéfico, vai depender da frequência. Ele pode ser benéfico, benefícios, oportunidades, expansão, crescimento, mas ele pode também evidenciar, acentuar, aumentar aquilo que já está em crise. Então, por essa linha da astrologia esotérica, a gente vai ter um ano regido por Júpiter. Júpiter é o planeta, é o grande benéfico da astrologia. É o planeta que rege as leis, juízes, tribunais, todo mundo que está passando por questões de ação na justiça. Mas Júpiter também tem a ver com instituições religiosas, com a espiritualidade, com filosofia, moral, ética, toda essa temática dos gurus, dos papas. Então, vai ser um ano que esses temas vão estar muito evidenciados. E aqui, aí entra a rede. Aqui eu queria só fazer um acréscimo que, por ser um ano, né, onde a energia da justiça vai estar latente, é por isso que as pessoas vão se deparar com muitas perdas. Por quê? Porque a gente está vindo de um ano que as pessoas só estão focadas no material. E aí, quando começa a acontecer as perdas, as rupturas, as mudanças, ao invés das pessoas se conectarem com Deus, elas entram aonde? Para o desespero. E se você não tiver retidão, principalmente no seu contexto espiritual, que é a sua intimidade para com o divino, provavelmente você não vai conseguir sair bem desse ciclo. E aqui é minha opinião, não é questão de planeta, é a sua vibração que está baixa, que está totalmente desconectada com a manifestação do divino. Não tem nada a ver com a astrologia. A astrologia, ela tem essa questão energética planetária que está aqui. O que eu quero aproveitar? A Fernanda acabou de falar. Tem um lado legal e tem aquele lado que é mais desafiador. Então, onde eu me coloco para que eu possa me sintonizar com as coisas boas? E sim, e até que ponto a gente não terceiriza a nossa espiritualidade?
E uma das coisas que eu aprendi muito com você foi isso. Porque, assim, ninguém rezando por nós, ninguém limpando a nossa casa tem a força da gente fazer aquela conexão eu e Deus, eu e o Exatamente. divino. Então, eu observo muito isso. Em anos regidos por Júpiter, a justiça vai ser testada. E tem uma outra coisa do Júpiter que, assim, na astrologia, Saturno é o senhor do karma e Júpiter é o senhor do Dharma. O Dharma, tanto karma quanto Dharma são palavras do hinduísmo. O karma tem a ver com ação e reação, colheita e plantio. E o Dharma, ele fala muito do que eu tenho para doar para o mundo, do que eu tenho para fazer, para acrescentar para o mundo. Como que eu vou expandir, crescer? Qual mecanismo, né, de ação, de padrão vibracional que eu vou me aproximar mais do divino? Como que eu vou seguir a minha evolução? Então, Júpiter, aquelas pessoas que estão seguindo o seu Dharma, aí, gente, para olhar o Dharma de cada um, o mapa fala como que você cresce, aí tem que ver o seu Júpiter no seu mapa, tem que ver a sua história. Mas esse Júpiter, ele fala muito isso pra gente. Ele é um ano de muitas pessoas. Aí vem a questão da justiça. Muitas pessoas vão colher e vão receber, mas se tiverem feito o papel, se tiverem feito aquilo que precisavam ter feito. Principalmente nesse ano de 2024. Principalmente, assim, exatamente, nos últimos, porque assim, qual que é a justiça? Vamos ver agora, você está seguindo o seu Dharma? O que você aprendeu? Qual que é a sua responsabilidade? Porque o que você deve ver, e eu também, é muita gente terceirizando a espiritualidade. E a gente tem um planeta que está desde 2023 em Peixes, que é Saturno, que ele nos cobra responsabilidade espiritual, maturidade espiritual. O que eu mais vejo é a gente chegando, pagando gurus para fazerem trabalhos. Olha aí, responsabilidade espiritual. Para mudar a frequência. Então, assim, é um ano que as questões jupiterianas vão estar muito evidenciadas. E é um trânsito que o que não está legal vai ser aumentado, vai ser evidenciado. E uma coisa, Fê, que é importante falar, e que eu sempre falo, né? As pessoas confundem muito a espiritualidade, a intimidade com religião. Não adianta nada você ir para a igreja, comungar, sabe, rezar, fazer louvores e sair de lá falando mal, reclamando, xingando as pessoas, julgando. Onde está Deus aí? Não tá. Você é uma hipocrisia, você é uma fraude. E aí não adianta você ir nesse contexto, né? E quando chega agora, principalmente final do ano, as pessoas dão ali uma cestinha básica, pronto, já Para curtiu. aliviar a consciência, né? Isso não vale não, viu, gente? A intimidade espiritual, vocês vão ser testados. E é por isso que eu comecei o São Miguel Arcanjo, justamente no Mercúrio Retrógrado, e dedicado a 2025 para que as pessoas entrem nessa energia de fé, de agradecimento. Hoje só foi o segundo dia, um monte de gente passando mal. E o tema foi agradecer. E isso ressoa o quanto que a pessoa está no piloto automático, que ela não consegue agradecer pela água que ela tem, pelo banho que ela toma, pela cama que ela dorme, por ela respirar, por ela enxergar. Começa daí. E aí a pessoa, quando ela entra no desespero, que é uma coisa importante de falar, ela se desconecta da espiritualidade. Porque o desespero, ele não te traz consciência. Ele quer que você... O desespero, ele quer que você vai te colocar em lugar para resolver, que foi o que a Fernanda falou. Se tiver que pagar um trabalho, se tiver que fazer qualquer coisa, a pessoa vai lá e faz. Mas ela não faz de forma consciente. Resultado, isso não vai se manter constante. A hora que ela resolver, ela relaxa e volta para o padrão que ela estava. E aí você pode saber que vai vir sapeca iaiá. Não, é um ano... E o desespero é a prova da desconexão, né? Exatamente. Porque é fácil agradecer na cachoeira, com o sol batendo, assim, o pôr do sol. É muito fácil você sentir a conexão divina ali. Agora, sentir a conexão divina num leito de um hospital é agradecer por ter um leito. Uhum. É agradecer, eu aprendi isso com você, inclusive. É agradecer por ter um hospital para você estar. Olha, isso já muda. Exato. Óbvio
Deus, ó céu, eu tô no hospital. Oh, meu Deus, obrigada por eu ter um hospital para ser cuidada e para ser olhada. Isso é uma forma de exercer Júpiter. E o Júpiter, gente, até meados do ano, ele tá no signo de Gêmeos, que não é um lugar que ele fica tão confortável, não. Porque ele fica, a gente fala que ele fica debilitado em Gêmeos. Ele fica meio confuso, ele se perde. No meio do ano, Renata, dia 9 de junho. Depois do aniversário. Ele vai entrar em Câncer, que é excelente. É um lugar, Júpiter em Câncer, ele fica exaltado. É como se as atribuições dele ficassem fortalecidas. Então, as questões jupiterianas vão ficar mais evidenciadas. Aí, por isso que eu falei, justiça, espiritualidade, o tema jupiteriano, fé, gurus, milagres, professores. Quantas vezes a gente perde o nosso, entrega o nosso poder pessoal para o outro, como se o outro soubesse mais de nós do que nós mesmos. Então, nós vamos estar num contexto desafiador, nós vamos estar num contexto estrutural e institucional de colapsos do sistema, que isso aí é só você olhar para o mundo, gente, nem precisem ter medo, é só olhar, vai lá assistir. Eu não assisto jornal, mas quem assiste bate tudo. Esse Júpiter em Câncer, ele vai atenuar um pouco, ele vai nos ajudar a passar por essas possíveis quedas e colapsos. E em Câncer, e o Júpiter estando em Câncer, e a gente pode ver aumento das conexões. Então, assim, tudo que tiver a ver com cuidado com o próximo, com comunidades, famílias e relações interpessoais, o Júpiter vai beneficiar isso. Assuntos familiares. Aí, quando você fala de família, crianças, maternidade, ambiente doméstico, fortalecimento dos vínculos, da estabilidade emocional. Por quê? Porque a gente está falando de um planeta que simboliza expansão num signo que simboliza proteção, nutrição, vínculo. É um ano muito bom para a gente investir na nossa casa, no nosso lar, nos nossos vínculos. É um ano, gente, assim, com Júpiter em Câncer, tem uma possibilidade, sim, de uma expansão, de uma melhora de ganhos, e desde que a gente tenha essa consciência dos vínculos, do conforto, de alimentos e serviços que tenham a ver com acolhimento, tipo casas de repouso, tudo que você faz para acolher as pessoas, todo tipo de terapia emocional. Tudo que trabalha as emoções e a expansão da intuição, que são temas cancerianos. Então, práticas espirituais, meditação, desenvolvimento da intuição. É como se a gente tivesse também uma abertura para explorar as questões emocionais mais profundas. Então, é um ano que é para a gente olhar para isso, sim. E o São Miguel já está preparando isso, inclusive. Mas, Fê, quando você fala assim, né? Do jeito que você fala, para mim é muito natural, porque eu já estou nesse contexto. E aí as pessoas escutando acham que assim, então tá ótimo, então tá tudo bem. Sim, gente, vai estar tudo ótimo desde que você esteja na frequência. Não, eu comecei pelo Júpiter, só para não, né? Eu já mas assim, comecei pelo mas onde mesmo, a gente tem que se apoiar. mas mesmo você começando com o planeta Júpiter, no início do ano vão vir os pegas, vão vir as perdas, vão vir os movimentos, vão vir as limpezas. Como você se prepara para isso? E aqui é muito curioso, porque antes do São Miguel eu fiz um preparatório chamado Detox da Reclamação. Gente, não tem como aproveitar Júpiter reclamando. Como melhor coisa as que você fez. pessoas, assim, foi o primeiro evento que eu fiz, que eu falei que eu não faço novamente. Porque eu sou muito criteriosa para colocar as pessoas dentro dos meus eventos, justamente por conta do contexto espiritual. As pessoas não conseguiram olhar para elas. Elas não conseguiram ser sua prioridade. Elas não conseguiram estar presente com elas. A tal ponto de ter gente que se entregou porque teve a questão do café. Ou seja, o café era só uma analogia. Café, açúcar, refrigerante e processados que você não poderia comer.
a pessoa ela ficou de cama. Teve gente, não foi só uma, teve gente que ficou de cama. Teve gente que passou mal. Ou seja, um café, ou quanto que te derruba. Você imagina agora por perdas extremamente significativas na sua vida. Como você lida com isso? Então, isso só mostra a total ausência da presença de Deus na vida dessas pessoas. E aí, quando a gente entra num ano bem assim, desafiador, a gente não consegue, a gente entra em desespero e aí o negócio vai vindo em massa e as pessoas entram no efeito manada. Por isso que é importante a gente olhar para esse 2024 e começar a trabalhar essa questão espiritual, que é o que eu venho fazendo, tanto que eu coloquei as lives de quinta-feira, que é a quinta da conexão. Não tem saída. Para 2025, a saída é para o alto. Falei isso com você hoje, não tem saída. E qual é a outra? Qual é Aí o outro planeta? outros eventos importantes. Vamos lembrar que todos os planetas mudando de signo, né? Então, Júpiter todo ano muda de signo, vai mudar para Câncer. Urano, gente, que é um planeta que eu considero importantíssimo, ele vai entrar em Gêmeos depois de 7 anos em Touro. Urano é o planeta do plot twist. É o planeta que fala de revoluções, ele traz movimento, ele traz velocidade. Urano entrando em Gêmeos, isso vai ser revolucionário para a área da inteligência artificial, para todo tipo de comunicação e tecnologias. Então, assim, avanços na comunicação, nas redes de dados, mudança da forma como nós lidamos com as redes sociais, porque isso é uma outra questão que hoje virou causa de tormentas psíquicas e emocionais altíssimas, principalmente, eu acho, entre jovens. Né? Que é aquela história. Então, assim, a forma como a gente usa a inteligência artificial, como a gente usa as redes sociais, a gente vai entrar em contato com métodos de aprendizado, como plataformas digitais mais interativas, modificação da forma de acessar conteúdo de qualquer lugar do mundo. E isso, gente, por um lado, é muito perigoso. Exatamente. Por um lado é oba-oba, mas por outro lado, qual é o tributo o imposto que a gente vai ter que pagar por tantas mudanças? Até que ponto a gente não vai se perder? Porque uma coisa é fato. Todo esse movimento, isso pode trazer alterações cerebrais e de percepção marcantes. E que, claro, vai atuar diretamente na geração de crianças e jovens que estão vindo. Isso é algo que, olhando assim de fora, Urano em Gêmeos, porque assim, Urano em Touro, tá, gente? Urano em Touro foi não fica confortável em Touro. Em Gêmeos ele fica melhor. Agora, olha só, a gente só vai ter uma prévia de Urano em Gêmeos. Por quê? Porque ele vai entrar em Gêmeos ali mais ou menos, ele vai entrar em Gêmeos, ele vai entrar em Gêmeos ali mais ou menos na meados do ano, aí ele fica retrógrado, volta em Touro. Então, só em 2026 que ele entra de vez. Mas observem, quando ele entrar em Gêmeos, o que vai estar acontecendo, que aquilo ali já é uma prévia. E traz questões, só para vocês terem ideia de Urano em Touro. Touro é um signo que fala de dinheiro, de finanças, de mercado financeiro, de alimento. O que aconteceu com Urano em Touro? Pix, que é uma mudança total, é uma transferência instantânea, um aumento do interesse para entender dinheiro, mercado financeiro, tudo que era fixo, né? Tudo que era muito estável e garantido mudou, as formas de trabalho. Muita gente agora só trabalha remoto. Então, para mim, o mais grave de Urano em Gêmeos, primeiro, além daquilo da gente ter acesso ao que a gente lê, e isso é uma outra coisa que também é um perigo. Gente, é um perigo. Porque hoje qualquer besteira que se coloca, as pessoas consomem sem ter informação. Tudo. Assim, a gente vai ter muito mais acesso a dispositivos de tradução automática. O que vai facilitar a comunicação entre diferentes idiomas.
diferentes contatos, mas a minha maior preocupação é a velocidade das informações e o quanto a gente vai se perder naquele tanto de opção e principalmente essas alterações cerebrais e de percepção. A gente já vai estar ativa num contexto macro de Plutão em Aquário. Que isso, gente, eu nem vou falar aqui porque ainda vai ficar 20 anos em Aquário, tem muito a ver com manipulação das massas. Mas já estamos, né? Já estamos. Não Isso é algo é à toa que a gente muito está numa importante também. segregação horrorosa por conta disso, né? As pessoas hoje em dia elas brigam, elas vão para o embate, é só segregando e cada vez mais as pessoas se afastando. Por quê? A ausência de Deus. E a Renata falou uma coisa que eu nem ia falar, mas agora eu vou ter que falar. Que a Renata ela falou assim: a gente vai começar o ano com limpezas. Que até chegar o Júpiter, e é verdade, olha só, a gente está tendo Mercúrio retrógrado agora. Então vai até o dia ali o dia 15 de dezembro. A gente vai começar o ano com Marte retrógrado. E logo depois a Vênus vai ficar retrógrado. Então são os 4 primeiros meses do ano vão ser meses mais delicados. Com aquela sensação de que era para as coisas irem, mas que elas estão um pouco mais devagar. De novo, é algum tipo de pausa. É algum tipo de situação que pede revisão, reconsideração. É um movimento de para dentro e para trás. Para a gente ter que rever algumas coisas. Então, como a gente vai começar o ano com Marte em retrógrado, Marte é o planeta que fala das nossas iniciativas, da nossa coragem, do nosso entusiasmo, da nossa força. Então, é uma época que a gente vai ter que rever e fazer reflexões sobre o que me movimenta, o que me move, o que é coragem, o que é ousadia, como que eu uso a minha questão de tomar decisão. E é um planeta, gente, que nessas retrogradações, ele vai fazer algumas oposições que vão evidenciar tensões. Então, sim, Rê, a gente vai começar o ano com Marte retrógrado. Gente, porque é muito mais evento do que Mercúrio. Por quê? Mercúrio fica 3 a 4 vezes por ano retrógrado. Marte fica a cada 2 anos. Quanto mais raro, mais a gente tem que considerar. Ele está em Leão, aí ele volta para Câncer e depois ele volta em Leão. E aí, quando ele ficar direto, quem vai ficar retrógrado? Do dia 1º de março a 12 de abril é a Vênus, que é o planeta que fala de relacionamentos, padrões afetivos, dinheiro, valores. Então, é pra gente prazer. Então, questionamentos como: o que é prazer? O que é amor? Quais são as qualidades e valores inegociáveis que eu busco no outro? Eu manifesto ou eu só quero aquilo que o outro tem? Isso tudo a gente vai ter que refletir com essa Vênus retrógrada. Como que eu consigo me colocar no lugar da outra pessoa? Como que é a minha relação para dar e receber? Isso tudo fala de Vênus. Então a gente já vai começar o ano com reflexões sobre a forma como a gente se posiciona, como a gente se relaciona, como a gente valoriza os valores internos e valores externos. Aí volta de novo nos valores inegociáveis, né? Que eles sapecam. Quem começa com a Renata já toma bomba de cara nessa questão, né? O que é valor inegociável? Gente, inegociável é aquilo que não dá para negociar e que quando a gente negocia, a gente tira da gente. Ai, Fê, mas que bom se a gente pudesse falar assim e as pessoas entendessem, né? Porque quando Mas você eu só tô falando isso porque eu negociei, perdi e eu aprendi. Eu negociei o inegociável, eu aprendi. Mas uma coisa que é interessante, né, colocar aqui, você falou que vai até os 4 primeiros meses. Aqui seguindo a minha intuição, tá, gente? Eu arrisco dizer que ainda vai mais. Sabe por quê? Primeiro A semestre. gente já está sendo preparado aqui no mês de novembro, né? Então, quantas pessoas estão desistindo, cansadas, exauridas, não aguentam mais. Então, você já vai entrar o ano nesse aspecto.
E aí, quando chega, aí as pessoas elas vão pro efeito manada, né? Ai, ano novo, vida nova, aí vai pra praia, dá os pulinhos, come lentilha, bota roupa branca, bota roupa dourada, mas a energia não muda. Ou seja, não vai mudar praticamente nada. Porque o que faz você ir para outro nível é o seu campo vibracional, é a sua energia, que é a manifestação do divino na sua vida. Então, você começa a entrar nesse ano, né, que parece que as coisas não acontecem, parece que os trem tá difícil, para onde que a pessoa vai? Para a reclamação, para falar mal, se distanciando cada vez mais de Deus, até que você entra no desespero. E quanto mais desesperado você fica, mais distante você se coloca de Deus. E isso começa porque assim, tudo que não presta, tudo que é ruim, as pessoas elas dão voz. As pessoas elas alimentam. Então vem o efeito manada, né? Aí é a questão do coletivo. Então, se a reclamação está mais forte, se o desespero está mais forte, independente do trânsito ali ter acabado, essa energia ela continua potente. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas a viver Deus no caos. Quantas pessoas que estão aqui nos assistindo que dedicam pelo menos 10 minutos do seu dia para entrar em oração para aquelas pessoas que estão em guerra? Isso Quantas aí. pessoas que estão nos assistindo aqui agora que dedicam pelo menos 10 minutos para entrar em oração por aquelas pessoas que estão desassistidas? Então a gente vê muita hipocrisia e pouco Deus. E é isso que vai falar mais alto no ano que vem. E aí era uma coisa que eu estava com medo de falar, mas eu tenho que falar que, para mim, é o aspecto mais importante do ano de 2025. Que é a conjunção de Saturno e Netuno, que são dois planetas que tiram a vitalidade. São dois planetas que tiram a nossa fé. O Saturno, para quem não sabe, eu adoro falar, ele representa estrutura, disciplina, responsabilidade. No nosso mapa, aonde você tem Saturno, indica onde que a gente enfrenta os desafios e onde a gente tem que trabalhar com perseverança. Por isso que na astrologia ele é conhecido como o grande professor ou o senhor do karma. Então ele é um planeta que ele nos cobra maturidade, persistência e disciplina. Ele traz desafios e lições. O Netuno é o planeta que ele significa desilusão, dissolução. Ele significa aquilo que você perde o controle, aquilo que desmancha. Qual que é a minha preocupação? E de vários astrólogos, os astrólogos estão falando muito disso. Esse planeta, eles vão fazer uma conjunção, duas conjunções. Primeiro, eles vão fazer uma conjunção no final de Peixes. E depois eles vão fazer uma conjunção no início de Áries. Então, primeiro, qual que é a preocupação de quando Saturno... Eu vou falar bem resumido, porque depois a gente vai aprofundar isso. É um aspecto que traz pessimismo, derrotismo, vontade de desistir, tendência à depressão, a querer sacrificar. Então, isso que você acabou de falar é o mais importante. Porque é um aspecto que as pessoas... É como se os sonhos estivessem diluindo. É como se os sonhos estivessem desmanchando. Tinha uma música que falava, né? É a briga do rochedo com o mar. Aquela coisa... O Netuno, ele representa o mar, ele representa essas águas inconscientes, e o Saturno, ele representa as nossas estruturas. O que acontece? O que é o mais importante? Eles vão fazer uma conjunção simultaneamente, eles vão entrar... Gente, o Netuno, o ciclo de Netuno é mais ou menos 14 anos. Ele fica 14 anos em cada signo. Saturno fica 2 anos e meio a cada signo. A chance de um planeta, dois planetas lentos, entrarem no mesmo momento, no mesmo grau de um signo, é raríssimo. E eles vão entrar, gente,
no 0 grau de Áries. 0 grau de Áries, na astrologia, é um ponto importantíssimo, que a gente chama de ponto vernal, é o início de tudo. Então, tudo que acontece a 0 grau de Áries está relacionado a finais e a inícios. Essa conjunção de Saturno-Netuno, ela indica que estruturas terminam para outras começarem. Sem romantizar, sem romantizar. Fins, perdas, finalizações de ciclos. E Netuno, ele saindo de Peixes, né? Ele ficou 14 anos em Peixes, vai entrar em Áries, vai ficar ali de março a outubro, depois ele volta para Peixes, dá o último toque em Peixes. E aí, quando ele entra no novo signo, é como se fosse uma emergência de novos valores associados a Netuno, a Áries. Por isso, gente, que vão ser 2025 e 2026, vão ser anos diferentes e marcantes em relação aos últimos anos. Porque tem vários, não é um, tem vários sinalizadores astrológicos que convergem para isso. Eu vou traduzir. É como se fosse o final de uma era e o início de uma outra era. É o ano, né, Fê, da limpeza, né? É o ano da limpeza. Então, por isso que eu venho reforçando o tempo inteiro a importância da gente entender a presença de Deus. Gente, eu falo Deus porque é o que eu acredito. Mas vocês podem falar universo, amor, energia, Ba, Ka, Oxalá, o nome que vocês quiserem. Então, é importante a gente ter essa verdade, é importante a gente saber essa construção. Por quê? Porque é na hora do caos que realmente a gente percebe aonde está a nossa verdade com o divino. Porque enquanto está tudo muito bem, a maioria nem sequer se lembra de agradecer. E quando as coisas estão ruins, elas entram no desespero ao invés de aprender. É por isso que todo o meu trabalho, ele é muito voltado para a questão espiritual. E quem já fez São Miguel, né, Fernanda? É limpeza de sapé caraiá, que realmente limpa. Então, esse São Miguel que está acontecendo agora desde 25, de segunda-feira, de ontem, é justamente para a gente entrar nessa frequência da manifestação divina, da gente entender onde a gente pode melhorar, para que a gente entre o 2025 com expansão de consciência. Não adianta você ficar intencionando se você não tem essa expansão, se você não se abre para aprender. Isso é muito importante falar aqui. E aí é uma das coisas que a gente fez, né, que deu muito certo ano passado e que esse ano a gente vai fazer de novo, que é a virada da consciência. Só que dessa vez, nessa virada, eu vou trabalhar justamente o espiritual por conta desses 6 meses. Gente, vai ser muito desafiador. Gente, vai. Porque, assim, quando a gente fala de Saturno com Netuno, o que acontece? Sonhos morrem e sonhos nascem nessa conjunção. É como se, assim, essa conjunção prometesse transformar estruturas rígidas e nos desafiar a reinventar limites e novas possibilidades, tanto no pessoal quanto no coletivo. Exato. Só para vocês terem ideia, tá? Uma coisa que aconteceu numa conjunção Saturno-Netuno. A queda do Muro de Berlim. Isso, só para vocês terem ideia. O que foi a queda do Muro de Berlim? O fim da cortina de ferro. Ali foi tudo bem, ali aconteceu em Capricórnio, mas a partir daquele momento a gente teve uma reestruturação global. Fronteiras simbólicas e físicas foram desfeitas, novas ideologias e alianças floresceram. Olha isso no nível mundial. Então, assim, são temas que é como se fossem, assim, estruturas e sonhos ruindo,
ruindo, abertura de espaço para nova fase de construções ideais mais ousados. Por quê? Porque isso vai acontecer em Áries. Então, Áries vai colocar a lenha na fogueira em todos os temas regidos por Saturno e por Netuno. E por isso que eu quis fazer essa live agora, porque assim, como me preparar para isso? Não E tem aí, outra saída se não for espiritual. aí, Fê, isso que você está trazendo vem muito da questão do apego, né? Você vê que muitas pessoas falam, né, que estão buscando o autoconhecimento, mas não estão, porque na hora de viver o desapego, a pessoa parece que entra em parafuso. A pessoa parece que está assim, né, tirando ela do equilíbrio dela. E isso, esses 2 anos, é o que vai fazer com a gente. A gente pode estar aqui, de repente a gente pode descer. E na hora que descer, como que eu me comporto espiritualmente e emocionalmente? Porque, gente, outra coisa que é muito importante falar. Não adianta só ficar com pensamento positivo, trabalhando positivamente a minha mente, ou só o espiritual, ou só o emocional. É necessário que a engrenagem funcione como um todo. Por isso que eu trabalho os 4 pilares: o espiritual, o mental, o emocional e o físico. Se você não tiver com isso devidamente harmonizado, dificilmente você vai sair do lugar. Por quê? Porque para a gente ter inteligência emocional, para a gente saber ser resiliente, a gente tem que saber construir, primeiramente, essa intimidade com o divino. E construir intimidade com o divino é você saber viver o desapego e confiar no desconhecido. Ora, se a minha vida já está uma merda, como que eu vou confiar no divino? E é aí onde me preocupa o efeito manada. Isso é muito preocupante, o efeito manada. Com esse Plutão em Aquário, para mim é a época mais preocupante para o efeito manada, porque Plutão fala de poder, manipulação, né? Destruição, crises, ameaças, regeneração. Em Aquário, a gente está falando do coletivo. Exatamente. E é uma coisa, né, Fê, que assim, é importante a gente colocar, né, para você ver. Você tem o seu conceito, né, a sua construção de astrologia. A minha é muito espiritual, né, a base muito da intuição. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma vivência espiritual extremamente acirrada, né? E São Miguel é assim meu arcanjo, meu protetor, está sempre comigo e assim é um movimento de limpeza. Então, para vocês que estão aqui me assistindo, que estão no São Miguel, aproveitem, porque a gente está trabalhando a modulação. E para quem quiser se fortalecer ainda mais, a gente vai ter a virada da consciência, que são os 7 dias, onde a gente vai trabalhar o espiritual, o emocional e o mental. Justamente para esses. Vai ser para 2025 como um todo, mas o foco vai ser nesses 6 primeiros meses, para que realmente você possa construir os seus objetivos, para que você aproveite as oportunidades. Porque é um ano desafiador? É. É um ano de sapeca iaiá? É. É um ano que vai trazer muita limpeza, muito desafio? É. Mas também é um ano de ótimas oportunidades. Mas para que você possa vivê-las, é necessário que você esteja em harmonia. É necessário que você esteja com essa conexão. Então, eu estruturei, inclusive, a virada totalmente espiritual, para que a gente possa fazer ainda mais essas intenções acontecerem. Observando os seus obstáculos, as ações estratégicas, principalmente o emocional, porque na hora que vem o caos, na hora que você começa a perder, principalmente pessoas, você entra em desespero. Porque, infelizmente, o ser humano não sabe lidar com a morte, né? É uma coisa que é certa. A gente não. A Que maioria não todo sabe. mundo já sabe, mas as pessoas não sabem lidar com isso, né? E vai ser uma vivência que vai estar muito mais de perto
Não vou abrir para todo mundo. As vagas são limitadíssimas. Por Porque quê? dependendo da vibração, atrapalha o grupo. Aí você tem Exatamente. que ser seletiva mesmo. Porque do jeito que Exatamente. tá, você coloca uma pessoa lá que está querendo terceirizar a espiritualidade, leva todo mundo para baixo. Exatamente. E aí é uma e outra, como os banhos são personalizados, eu vou estar lá o tempo inteiro acompanhando. Eu não posso dedicar para muitas pessoas. Então, por ser um ano extremamente desafiador, eu baixei muito o valor, porque quem fez a virada do ano passado pagou 3.500 na virada do ano passado. Foi uma virada extremamente completa, voltada para a questão da prosperidade. E essa, ela vai voltar para os seus objetivos. Nós vamos fazer um trabalho, mas voltado mais para o espiritual. E como é um ano de muito desafio, eu reduzi a virada da consciência, número de vagas e o valor. Então, a Black começa agora dia 29. A Fernanda vai dar uma aula exclusiva, muito detalhada. Mais de 2 horas explicando tudo. Hoje é Tudo en passant. explicado. Exatamente, explicando tudo. E eu vou fazer essa construção com vocês. Então, para quem quiser entrar, as vagas são limitadas e eu estou cobrando o valor de 1.200 que vocês podem parcelar em até 10 vezes. E as vagas são limitadíssimas. E para quem está no São Miguel, o valor fica de R$ 1.000, tá? E essa é a nossa Black Friday. Então, assim, por conta de ser um ano extremamente desafiador, eu achei por bem fazer a virada no contexto espiritual e não coloquei o valor do ano passado, justamente por quê? Porque eu quero ajudar pessoas. Mas será seletivo, não vai ser qualquer um que vai entrar, porque o acompanhamento é super de perto, né? E a Fernanda vai trazer bem detalhado tudo isso que ela falou, planeta por planeta, aonde que tá, como que vai fazer. Então, E as assim, ferramentas comportamentais. E o que eu faço com isso? Isso eu acho que faz diferença também. O que significa Saturno? O que o Saturno pede para eu aprender? Como que eu vou decodificar essa linguagem? Como que eu vou conversar com esse planeta? Que atitudes e comportamentos eu posso ter para eu me alinhar com aquela frequência? Que também não adianta, tô sabendo o que vai. Qual que é o meu comportamento? O que me cabe? Gente, exatamente. isso faz muito mais efeito do que plano dos sonhos e metas, porque não adianta você ter metas se você não tiver meta espiritual e Exatamente. energética e emocional para passar por isso. É, se você não tem, você não sai do lugar, né? E aí a Fernanda vai trazer o contexto dela na parte astrológica e eu vou trazer de como você se manifesta ali na presença espiritual, né, no seu contexto emocional, no seu contexto mental, como que você eleva a sua vibração, né? O tipo de, para quem gosta de óleo, de incenso, então o incenso, o óleo que você pode utilizar, a forma que você pode meditar ali para aquela situação. E aí eu vou olhar o planejamento um a um. E as Por isso, limpezas, né, Rê? Limpezas. aí não, vai ter o processo de limpeza, né? Por isso que eu vou fazer justamente do dia 25 de dezembro a 31, porque já é um filtro. Pior é que é. Porque só quem realmente quiser passar por isso de uma forma mais leve é que vai se dedicar. Na verdade, é quem for a sua prioridade, né? Porque quando chega final do ano, a prioridade é ir para Réveillon, é comprar roupa nova, é pular onda, é encher o rabo de cachaça. E quando chegar 2025, a gente vê o que faz. Não, e o mais engraçado é que essa época, assim, né, de novembro até véspera de Natal, que o Sol está em Sagitário, é oba-oba, né? O Sagitário é maravilhoso. É festa, é presente, é confraternização, são excessos. A gente sai gastando por conta. Ai, vai dar tudo certo, final de ano, eu mereço. O Sagitário. Logo depois vem Capricórnio, dando a conta, a fatura das nossas irresponsabilidades, das nossas extravagâncias. É verdade. Então, Capricórnio é a hora da gente parar
e olhar o que funciona, o que não funciona, o que é consistente, o que não é. E fazer o planejamento, às vezes, é perder mais tempo na preparação e no planejamento do que na execução. E por isso que eu acho a virada tão importante. Sem planejamento, gente, eles ficam incrédulos comigo. Por quê? Porque o meu planejamento já está estruturado até outubro de 2025. Aí, Até eu fico nervosa com isso. por quê? Porque quando você tem planejamento, quando você tem presença divina, quando você trabalha o seu emocional e o seu mental, gente, dificilmente dá errado. Vão vir os imprevistos? Não. Mas eu sei lidar com aquilo. Por quê? Porque eu já olhei minhas ações estratégicas, eu já observei o que poderia dar errado e eu tenho ferramentas para saber lidar emocionalmente e mentalmente com aquilo ali. Só que as pessoas é aquilo que a Fernanda falou. Ai, vamos mentalizar, não sei o quê, vamos gastar porque o universo vai mandar o dinheiro vir. Vai não, viu, gente? Esse é o problema de Júpiter e de Sagitário. E o Saturno, ele manda a fatura, né? É verdade. E eu queria saber de vocês que estão assistindo, eu já abri os comentários, eu queria saber se vocês gostaram da live, se foi uma live que pôde trazer clareza para vocês, se é um conteúdo interessante, porque a gente vai ter a parte 2. Então, eu queria ouvir aí de vocês. Escrevam aí, por favor, se foi. O que essa live representou, se foi significativa, se o conteúdo foi interessante, eu gostaria de ouvir. Ó, a Nanda falou que foi sensacional. Tá ótimo. Normalmente o seu público, né, Rei, e o meu, são pessoas que estão buscando ir para o mais. Não adianta. São pessoas que estão querendo entender a visão do macro. Entende? Ó, o pessoal tá falando que adorou. Universo vulgo será. A Dani se Não, a Dani, ela dá umas tiradas, né? A Dani. Ai, Dani, você é sensacional. Então, cuidado com esse Serasa aí, viu? Então, vai ficar gente, gravada, né, Rê, no YouTube aqui, né? Essa vai ficar gravada e a nossa próxima live é dia. Aí eu só tenho que olhar lá se é dia. Eu vou divulgar, que eu não sei se é dia 9, mas aí eu mando para vocês. Então é isso, viu, gente? Que vocês aproveitem o conteúdo, que vocês realmente olhem para o contexto espiritual de uma forma responsável, de uma forma com retidão, né? Porque não é buscar o divino na hora que eu estou no aperto, é você entender que a manifestação divina ela tem que acontecer diariamente e de forma verdadeira. Isso é o mais importante. Então, que tudo aquilo que a gente colocou aqui, vocês realmente possam refletir sem desespero, sem neurose, sabe? Apenas entendendo que são tendências, coisas que podem acontecer e como eu me preparo frente aos desafios, porque eles vão existir, né? Fê, E só você para quer falar completar você? uma coisa que você falou aí, às vezes a perda, o sofrimento, a dor é um meio é a forma que o universo encontrou para a gente se aproximar de Deus. Não, às vezes não, é sempre, porque Não, como ela não vai pelo amor, ela vai pela dor. se de tudo de ruim que acontece na vida servir para a gente se aproximar do divino, aquilo já teve um propósito. Exatamente, exatamente. Gente, foi ótimo, gente. Obrigada. Passamos muito de 1 hora. Vai ficar gravada. Obrigada a todos que assistiram, que ainda vão assistir, né? Exatamente. Gente, olha, então, muito obrigada, Fê. Como sempre, a nossa parceria é maravilhosa. Maravilhosa. Me divirto horrores. Inclusive, a Fernanda, né, vai trazer nessa aula vários aspectos que eu pedi que ela trouxesse, não na live, porque não dá, mas na aula que ela vai dar na virada, dos aspectos que ela passou durante esse mês de 2024 e como foi
a espiritualidade e os mecanismos, as ferramentas que eu apresentei para que ela pudesse. E foram assim, E gente, não foram situações poucas. Não foram. homéricas, tá? Mas isso aí, ela vai no beabá para quem tiver na virada, porque é uma forma, inclusive, de você não só se inspirar, mas também de aprender, né? Eu, graças a Deus, Não, se não fosse ó, eu não sei como teria sido se eu não tivesse colocado em prática isso tudo que eu aprendi com você. Porque, de novo, gente, é muito fácil agradecer na hora que você está vendo um pôr do sol maravilhoso e as contas são pagas. é Mas a verdade. vida não é isso. A vida, ela testa o tempo todo a nossa conexão, a nossa fé. E a fé é aquilo que a Rê fala. Não é esperar o chão para pisar, é pisar que o chão vem. Exatamente, exatamente. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Uma Obrigada, excelente noite querida. para vocês. E a live de quinta-feira tá de pé, viu? Vejo vocês às 7 da manhã, quinta da conexão. Então, vamos elevar a nossa vibração para que a gente entre ainda mais potente nesse ano de 2025. Gente, ó, beijo, Ótima noite para obrigada. todas. Tchau. Obrigada.